importância de se envolver no seu chamado. Tantos anos de aconselhamento, queridos, já deu para traçar um perfil, o porquê que os filhos de Deus começam a dar trabalho. Ou dão trabalho para suas famílias, ou para a igreja, ou para eles mesmos. E o fundo disso, o pano de fundo é sempre o mesmo: não está mais envolvido ou envolvida na obra adequadamente. Servos de Deus que fazem a obra, de repente têm caídas terríveis, traumáticas. Enquanto eles estão envolvidos ali, com o coração voltados para a obra, eles se levantam. Agora, começar a fazer a obra e parar, esta pessoa está fadada à morte espiritual. Pastor, nunca fiz a obra. Pior para você, você está 100% vulnerável. Pessoa que não se envolve com seu chamado, não se apaixona. Queridos, hobby é uma coisa que a gente se apaixona. Pastor, por que é que você descansa no mínimo uma vez por ano? Você é a pastora. Por causa do estresse da obra. Ao contrário, a gente só descansa para poder voltar bem e continuar a fazer o que a gente mais gosta. Não é o contrário. A gente não tira férias uma vez cada 15 dias. A gente só descansa para ter fôlego para voltar a continuar a fazer o que a gente mais gosta na vida. Que seria de você sem a obra de Deus? A coisa mais importante na vida de um ser humano nesta terra aqui, nesse mundo cruel, primeiro é receber o Senhor Jesus, se encher da vida abundante, que é uma vida com o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que é em seguida é pôr logo esta vida a fazer a obra de Deus, se envolver com as coisas de Deus, estar na igreja. Quando eu vi o Senhor Jesus na cruz, eu saí do Islã. Eu não sei, mas eu ouvi um impulso em mim. Eu já queria fazer algo na obra de Deus. Eu não tinha experiência nenhuma. E eu ainda estava prestes a desviar 2 vezes do Evangelho, por causa das lutas e da imaturidade. Mas anterior, eu recebi Jesus, eu vi Ele na cruz, recebi o Espírito Santo. Eu não tinha relacionamento com Deus Pai. Achava que Ele não devia ser coisa muito boa. Transferi para Deus Pai aquela frustração que eu tinha com meu pai terreno, a imagem que eu tinha de pai terreno traiçoeiro, que só quer cuidar dos próprios interesses, eu levava para Deus. Mas pelo menos por amor a este Jesus e Espírito Santo que eu vi na visão, eu já senti um impulso para fazer a obra. Sem maturidade nenhuma, sem ninguém me chamar, pus um terno e já me pus na porta da igreja, grudei nos diáconos e já fui desenvolvendo o diálogo. Vi, era fácil entender que eram os recepcionistas da igreja. Então eu fui fazer recepção. Pegava as pessoas: Deus te abençoe, bem-vindo. Ninguém me chamou, já logo me mandaram sentar, ficar quieto. E eles tinham razão, porque precisava mais saber quem é Jesus primeiro. Depois eu falei com a minha mãe, porque eu queria me oferecer a ser o zelador da igreja de graça, morar na igreja. Ela gostou, porque era melhor do que o filho endiabrado que ela tinha semanas atrás. Eu fui procurar um dos líderes da igreja, se ele me deixava ser o zelador da igreja. Prometi serviços de qualidade e fidelidade à igreja, morando no fundo, não reclamar de horário. Ele, com muita sabedoria, me mandou passear. E vai lá, vai saber que é Jesus primeiro. Mas aquilo Deus viu. Aquilo, pastor, por que Deus chamou Pedro e os demais? Porque Ele não precisou chamar 2 vezes. Pedro, me segue. Largou as redes cheias, foi atrás. Porque Deus estava tão de olho em Paulo? Porque com tanta prontidão ele foi aderir a uma causa que não era dele. Ele quis fascinar o mundo de uma praga chamada cristãos, evangelho de Cristo. Deus falou com a mesma prontidão: se ele me conhecer, vem para o lado de cá. Dito feito, luz caiu, não sabemos se era a cavalo, caiu no chão. Luz, todo mundo vendo luz já sabe que é Jesus Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Olha, primeira pergunta. Não é à toa que Paulo foi esse Paulo que mudou
Deus usou ele para mudar as nossas vidas até hoje. O que queres que eu faça? Nós muitas vezes temos evangelho invertido. Primeiro venha para Jesus para ver tudo que Ele vai ter que fazer para você. Vai te dar carro novo, roupa de marca, de preferência não da 28 de abril, é coisa comprada mesmo na loja, Class. Ele vai te dar esposa, vai dar saúde, rejuvenescimento, e pode cobrar. Então ainda levantam-se Bíblias, porque está escrito aqui, se ele não fizer eu rasgo a minha Bíblia, umas bobagens lá. Então a pessoa não tem nada a fazer. Agora é Deus que tem que fazer. Vamos ver se ele faz. Agora é a fase do teste. E aí isso fica introduzido nos lombos, no inconsciente do Evangelho de Cristo. É onde muita gente se converte e fica 10 anos visitando a igreja. 2 anos vem no culto, não entende nada. Porque ela já estão pré-condicionados a Deus fazer alguma coisa. Esse bonachão tem que arregaçar a manga e finalmente começar a trabalhar porque eu cheguei. E é isso que faz tanta gente chegar na porta do Evangelho, sair dele e não recebe a salvação. Pastor, eu não me enquadro nessa primeira classe, eu me enquadro na segunda talvez. Eu amo Jesus, não abro mão dele, mas ainda não me encaixei. Pois é, porque você não arregaça a manga. Tem gente que acabou de chegar, já conhece a igreja inteira. E você que tem 1 ano aqui, não sabe ainda quem é o chefe dos diáconos. É uma coisa cômica. É coisa realmente, a gente olha assim e fala, meu Deus, bem que o Senhor Jesus em Mateus 22 falou, em muitos casos os últimos são primeiros. Pastor, tem pessoas que muito rápido chegaram perto de você. Eu me afeiçoo a quem vejo que está a fim de trabalhar. Pastor, você não tem noção dos erros dele. Não falo no feminino, porque se aproximar de mim já é da pastora. Então, do masculino, rápido trouxe perto, porque a gente vê a disposição da pessoa de trabalhar. Você não tem ideia dos erros, falhas e graves e tal. Pera, quem trabalha supera tudo isso. Quem não trabalha é que não ata, não desata, que eu não sei de nada. Eu vou elogiar quem trabalha, queridos. Eu não vou elogiar quem nunca errou, porque esse que nunca errou e nunca fez nada é fatalidade. Então, vamos ver na Bíblia como é que funciona isto. O Senhor Jesus inaugurou para nós, através de uma palavra profetizada sobre João Batista, Lucas 1,17, ele profetizou para nós um evangelho de um povo onde todos poderiam trabalhar, porque antigamente, pastor, porque o povo de Israel era dado a tanta dor de cabeça, tantos desvios, tantas vezes deixando Deus irado, tendo que levar surras de vultos gigantescos, porque só uma tribo trabalhava. As outras 11 pode trabalhar fora, pode colher trigo, pode fazer ferro para vender, mas a obra de Deus só uma tribo que faz. Isso foi uma desgraça. E a culpa não é de Deus, porque Deus habilitou uma tribo para discipular as 11. Aquela tribo se fechou em si. E aí pronto. Aí 11 tribos fazendo miséria. O Senhor Jesus falou que o Evangelho do Novo Testamento seria diferente com a vinda de Jesus Cristo. Vamos ver o que este homem, falando sobre João Batista, que ele diz. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Preparado, apercebido, pronto para trabalhar, original, bem disposto, pronto para se levantar e servir. Essa foi a grande cura. Deus dizendo, há um João Batista que vai nascer desse ventre aí, e ele vai encerrar o Velho Testamento, onde de 11 para 1, então aparentemente ninguém faz nada. E aí vai nascer um povo totalmente desprendido, totalmente envolvido com a obra. Deus profetizava assim em Zacarias: todas as panelas, falando de nós, na minha igreja serão santas a serviço da casa do Senhor. Não terá mais uma só, todas. Queridos, todos podem. É uma coisa linda ver quando todos se envolvem com a obra. Tem culto, está lá. Tem vigília, está lá. Mas pastor, eu tenho direito a descansar e curtir. Queridos, a gente vai descansar uma eternidade. Nós vamos curtir de verdade uma eternidade.
Pastor, mas digo de curtir aqui na terra. Tudo bem, Deus quer sua felicidade, mas é complicado. Uma vez me convidaram a passear na Índia. Eu falei, eu vou passear em cima da miséria de milhões à minha volta. Isso é passeio. Não dá liga uma conversa dessas. Você quer uma felicidade, mas o cara que já está te servindo para estacionar seu carro já está gemendo. Você já está vendo. A mulher que não sei o que está te vendendo, você já percebe. Ela está com a vida coitada. Ela está pagando um preço infernal para pelo menos manter esse emprego, para levar comida em casa. Não sei o que, trabalha. Então, queridos, querem descanso de verdade, sem insinuações, sem faz de conta? É no céu. Porque ali está todo mundo descansando. Está todo mundo comendo da melhor comida do mundo. Está todo mundo se relacionando com as pessoas da melhor intenção do mundo. A intenção de Deus é a mesma para todos. Aqui, queridos, a vida é curta, o tempo passa rápido. Então eu não vejo uma cura maior, biblicamente, lendo de Gênesis a Apocalipse, eu não vejo uma cura maior para o cristão do que ele estar dentro da igreja. Curta isso, faça da casa de Deus o teu hobby. Vamos evangelizar? Vamos. Eu não sabia quem era Jesus. Falaram que no Rio de Janeiro iam inaugurar um cinema que ia se tornar uma igreja e precisávamos pôr pessoas para dentro. Vai um ônibus. Eu me pus lá dentro. Eu empurrava as pessoas para dentro daquele culto na marra, na raça. Ainda chovendo, eu entrava debaixo do guarda-chuva das pessoas. Era indigesto. Olha, vamos lá, precisa, porque vai mudar a sua vida. Eu garanto a vocês que eu nem sabia o que estava falando. Mas eu fui lá. Deus estava de olho nisso também. Queridos, bem disposto. Aí vem hoje até a calhar, como falam os portugueses, porque nós estamos tão dispostos por causa de frio, uma boa parte já não veio. Realmente esse... Manda tirar Lucas 17 da Bíblia. Você pega um gilete, eu sei como faz, você arranca ele fora e manda para, copia e manda para todos esses que por causa de frio não vieram. Chuva, está chovendo, a gente tem que fazer reza brava para os filhos virem para a igreja. Em nome de Jesus, repreenda o espírito da preguiça, o espírito de sequidão de pele, espírito de não sei o que, aversão à chuva. E tem que brigar com um monte de demônios que não tem nada a ver, porque o crente, se chover, não vai vir para a igreja mesmo. Para não brigar com o espírito de bonachão de evangélico. Isso deve ter, porque nem tudo é demônio. Por isso, queridos, que tem pessoas que desviam, tem pessoas que vivem dando trabalho, pessoas que vivem caindo no pecado, porque elas estão ociosas. Pastor, você não tem noção que o trabalho lá fora, como que se diz ocioso? Queridos, trabalhar lá fora empurra as pessoas mais ainda a cair. Você não sabia disso? O estresse faz a pessoa cometer loucura e depois dizer, eu nem percebi que fiz aquilo. No estresse a pessoa pega a contramão e briga com todos os carros que estão na direção certa. O estresse faz isso. Agora, uma coisa não estressa ninguém, porque mais faz, mais vida recebe, mais garantia de Deus tem, mais anjos servem essa pessoa. É a obra de Deus. Essa você pode fazer com toda a intensidade da sua vida. Você nunca vai sair com trauma, porque se envolveu com a obra de Deus. O Senhor Jesus falou em Mateus 5, Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, capítulo 13. Não, de preferência o capítulo é 5 e o versículo é 13. Esse é o frio também, estou de olho no português de todos vocês. Mas foi isso que eu falei. Você pastor. Falou capítulo 13, vamos lá. Bem, não, eu estou então, vigiando aqui. Repetindo, capítulo 5, versículo 13. Era essa a intenção. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Queridos, ele está sendo radical. Nem é com esse tom que eu estou falando aqui. Mas olha o teu Senhor como ele fala. Continua. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu estava falando com meus pastores na casa-mãe, na terça-feira, sobre um casal que eu estou evangelizando tão bem, até gloriosamente apresento a minha pessoa, bom evangelista.
Pastor, mas eles já são crentes. Eu na hora pensei, maldito Satanás. Mas como pode? Tem certeza que eles são crentes? Pastor, são. Eu estou evangelizando os caras, não tem vida. Negócio estranho. Eu estou evangelizando um casal de crentes, não tem vida. Já me relacionei quantas semanas. Não dá para saber que é crente. Você não vê brilho, não há glória, não há vida, não há. Cadê a obra de Deus? Cadê a unção? Cadê a paz? Você não tem nada disso. Eu estou evangelizando, feliz da vida, que estou quase lá. Você vê? Típico de crente que só vai em culto. Ele fica desse jeito. Você senta numa viagem de avião de 10 horas e você sai de perto de um pobre coitado condenado. Espero que tenha entendido a pregação. Porque ele só vai à igreja, não faz nada. Essa coisa de não servo, queridos, isso é no mundo. A gente não serve para certas coisas. Eu já sei, uma delas é cantar. Minha voz é horrível. Tem outras coisas que eu não sirvo. Tem coisas que eu me dei bem. Isso é lá no mundo. No evangelho a gente serve para tudo. No evangelho todos nós temos valor. O pouco que todos nós fazemos tem grande valor. Desde, sei lá, arrumar cadeira, desde qualquer coisa que se faz na igreja. Qualquer coisa. Quando a igreja abriu as portas, queridos, pintamos com cal, porque não tínhamos dinheiro para tinta. As paredes eram mais ou menos desta altura, porque o negócio era coisa de caminhão que tinha guindaste. Igreja pequenina para 350 pessoas, mas a parede era muito grande. E a turma eu vi, eu que era o vovô, eles os jovens tinham medo de altura. Eu pus o andaime e subi lá, pintei com cal toda a parte de cima, foi eu que fiz. Eu não achei que ali diminuiu minha unção, meu prestígio, minha paternidade, nada disso aí, feliz da vida. Essa empreitada foi sequencial, umas 6 a 7 vezes. A igreja Casa-Mãe, que já existe, uma época que era de pintar, tenho fotos provando. Pelo menos um dia fui lá pousar para foto, mas pelo menos estou lá todo sujo de tinta. Pergunta para ele se eu, cheio de tinta, não dava aula no nosso seminário A Viva as Nações. Pergunta, você tem gente de lá até hoje, essa época, continuam com a gente. Eu não acho que ali eu fiz algo errado. Saía feliz da vida na hora de tomar aquele banho quente para tirar a tinta, a água. Saía feliz da vida, com a mesma felicidade quando eu ia pregar. Porque na obra de Deus, queridos, não tem essa coisa de não dar. Para a obra de Deus todos servem. Todos, se Deus falou, então todos servem. Deus capacita. Pastor, a obra de Deus está tão genérico para mim. Olha, vou facilitar. Vou descer para o nível da cadeira onde você está sentado. A obra de Deus é assim. Onde tem célula, hein? Ah, tem uma ali perto da sua casa. Então eu vou lá. Vou lá. Chegando lá vou conhecer o líder. Vou saber se há algo que eu posso fazer. A líder já vai me ensinar a fazer alguma coisinha. Isso é muito protocolo. Tem uns que até para ir numa célula do lado de casa, deixa eu conhecer a primeira liderança. Daqui a pouco precisa de um convite formal por escrito de preferência. É isso que dá. Quando os que trabalham estão sempre bem. O Senhor Jesus falou, não dá para ignorar uma pessoa que recebe vida e joga no lixo. Você viu as palavras dele em Mateus 5. Algo aconteceu em Marcos 16, versículos 6 e 7 com Pedro. Nós vamos aprender hoje com o exemplo de Pedro. Marcos capítulo 16, versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. João 21, 3 a 7. João capítulo 21, versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Pausa aqui. Em Marcos, tem um dos servos de Deus que está em péssimas condições emocionais, perdido, fora de foco, chamado Pedro. Deus o tinha instruído muito. Já vamos ler algumas frases que o Senhor Jesus tinha dito para ele e para os demais.
Agora ele vê o Senhor dele morto. Ele não vai se envolver em fazer nada do que Deus lhe tinha pedido, mostrando rápido o que Jesus lhe tinha pedido. Continua com o dedo aqui, vai para Mateus 4,19. Olha o que Jesus, uma das coisas, lhe tinha pedido no nascedouro, coisa que ele atendeu prontamente. Frase que mudou a vida dele, fez antes e depois, fez ele largar família, tudo, para seguir Jesus. Mudou toda a vida dele. Mudou até o linguajar, o jeito de falar dele mudou, porque quando ele negou Jesus, falaram: você fala igual ao teu mestre, não adianta esconder. Mudou até a forma dele falar. Quer mais do que isso? Mudou 3 anos radicalmente a vida dele. Foi essa frase aí, Mateus 4,19. Mateus 4,19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores e homens. Ele esteve, vou dar um resumo, vamos para o final do que ele ouviu. João, vai lá. João 15, versículos 14 a 16. Vou dar um resumo, porque essa é uma das últimas coisas que ele ouviu. Porque isso já precede a ceia, onde ele viu Judas rejeitado. Ele recebe a toalha, onde ali se declara, Deus declara ele como homem, Jesus declara ele como homem que vai chefiar tudo que Jesus fez. Você, Pedro, é a minha perpetuidade, minha multiplicação na terra. Eu vou sumir, você é a sequência. Então, veja lá o que ele ouviu. João capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus também está falando isso para nós hoje. Continua. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque todo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha lá. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo conceder. Tem gente que só lê a fim de que tudo que pedir. Ninguém quer ler, ninguém não. Tem muita gente que não quer ler o que vem antes. Pedro tinha ouvido frases, tanto no nascedouro dele: você é pescador de homens, você não pesca mais peixe, tá bom? No final dele: olha, você é meu amigo, Pedrão, porque você faz o que eu estou te mandando. Posso contar? Nem que todos te neguem, estou aqui, Jesus conta comigo. Ainda bem que o Senhor me escolheu. Não rindo de Pedro, mas estou dizendo como nós muitas vezes somos atirados na decisão, mas não tão prontamente para trabalhar na obra. Ó Jesus, nem que todos te neguem. Pedro não estava brincando quando falou isso. Nem que todos te neguem. O Senhor sabe que tem um aliado aqui. Fica frio, vá para essa cruz, está resolvido. Então, esse mesmo Pedro, ouvindo tanto o nascedor como a finalização, ele vê Jesus na cruz, não entende Deus, entende ele. O Senhor Jesus entende ele. Tanto é que tinha dito a ele: vocês vão me abandonar. Vai ser uma cena macabra demais para o seu entendimento humano. É compreensível. Mas agora o anjo vem e diz: ele não está aqui, ressuscitou. Digo a Pedro, mesmo sabendo que Jesus, o Senhor dele, já ressuscitou, que o anjo veio depois, 2 anjos, um dentro, 2 fora, se referindo a ele pelo nome que Jesus lhe tinha dado. De Simão foi mudado para Pedro, Botos. Então ele recebe a notícia que Jesus ressuscitou, que significa que Pedro saiba que o anjo pediu expressamente que a Pedro se diga que Jesus ressuscitou. Isso está reavendo a vida dele, está reavendo o chamado dele, está reavendo a cobrança no bom sentido. Porque já que ele ressuscitou e o anjo mandou me avisar, é porque eu tenho que executar o que Jesus me pediu. Mesmo com tudo isto, ele falou: vou pescar. Não porque ele não presta, não porque é um traidor, quanto menos um preguiçoso, mas simplesmente porque, por mais que o seu Senhor tentou lhe ensinar. Em João 5, o seu Senhor tinha dito a ele: meu Pai trabalha até agora, eu entrei no seu trabalho. Quem anda comigo vive em torno da minha obra. Minha família, Lucas 8, são vocês que estão em volta da minha obra. Ele esqueceu isso. Crente que começa a esquecer o valor da obra. Pastor, por que você está nos dizendo isso? Teve algum aconselhamento? Teve alguma reunião pastoral que falaram um monte da gente? Não, foi o Espírito Santo que me falou. Ele não falou um monte, mas ele falou: alerte meu povo, alguns andam dispersos da volta do meu altar.
A maior cura de Davi ele falava: ao redor do teu altar sempre andarei. No dia que ele não andou no altar, ficou no terraço, caiu, levou um tombo moral terrível. Então, queridos, o Espírito Santo me falou que alguns, ou talvez maioria, não sei, o frio já está me dizendo que tem um grupo sim, andam desapercebidos mesmo. Então, depois qualquer coisa. Por que a gente tem crente reclamando de horário? Porque não está fazendo a obra. Porque tem gente que acha que o som está alto, porque não está fazendo a obra. Porque tem gente que reclama de não sei o que, muita coisa aparece em vídeo, porque não está fazendo a obra. Quem está fazendo a obra está feliz como todo, está vendo a festa como todo. Quem chega depois da festa está vendo que o copo está fora do lugar, essa flanela era melhor ali. Isso já é típico de quem não faz parte da festa. É porque a pessoa caiu de paraquedas. Porque esta festa do reino, todos trabalham. Não é dois trabalham para todos sentar. Todos nós servimos e todos nós comemos ao mesmo tempo. Todos somos iguais, diferente dos palácios dos reis. Então quem só veio para ser servido, ele vai notar mesmo: poxa, mas não perceberam que o pé da mesa até está comido aí pelo cupim, está aparecendo. Não tá. Agora quem trabalhou não olha para o pé da mesa, ele sabe o preço que foi pago para chegar até ali. Quantas broncas eu tenho para dar a pessoas que estão me cercando, que fazem, e eu não dou. Por quê? Porque ele já está trabalhando, não fez por mal. Vou dar bronca para quê? Só para eu desabafar, para soltar minhas emoções na testa dele? Vai deixar ele pior, ele já trabalhou. Eu estou referindo, quando falo de mim, eu quero que você veja a ótica de Deus quanto a você. Deus é igual. Quando a gente não faz a obra, as coisas param. Os anjos produzem as coisas para nós no céu em reflexo com a obra que fazemos na terra. Quando nós paramos, não tem por que anjo nos sirva. Se anjo não nos serve, não há reporte no céu de obras nossas. Meu Deus do céu, eu não estou inventando uma Bíblia nova. Apocalipse 22, a partir do 11, o Senhor Jesus diz: eu estou voltando já, vou dar a cada um segundo suas dormidas, críticas da igreja para melhorar em tudo. Não, segundo suas obras. Se é segundo suas obras, Ele não vai me cobrar a oportunidade que Ele não me deu. Se Ele está dizendo que todos vão ser dados segundo as obras, é porque Ele está dizendo que no reino dEle todos podem servir. Todos têm direito a fazer as obras. Então, amados, despertem em nome de Jesus. Cuidado para que o seu trabalho natural não continue sufocando a coisa mais importante da sua vida. É o que te mantém de pé, a obra de Deus. Cuidado. Se eu pegar, for minucioso aqui, começando pelo pastor José, dando a volta, passando pelos filhos, que vocês têm que orar muito por eles, abençoar a vida deles, que fazem segurança por nós lá fora, até o último que está ali, que eu acho que é Ismael. Se eu pegar minuciosamente, todos vão me dizer: pastor, na época que eu trabalhei, eu estava mais feliz. Todas as pessoas que eu já peguei que viraram mornos no reino, eles estavam quentes, ficaram mornos. Por quê? Quentes fizeram a obra, mornos um dia pararam de fazer a obra, logo já estavam até mornos no Evangelho. Aí você pergunta: mas você lembra da época que você chegava cedo para ajudar na igreja, a arrumar as cadeiras? Lembro, pastor, eu era muito mais feliz. Eu já vi pessoas chorar, lágrimas abundantes, porque estava com saudade dos dias que servia a Deus. Olha só, está chorando por algo que ele pode fazer, terminando a reunião, sai dali e já vai fazer. Mas a gente quer chorar lágrima, chuva de lágrimas, mas não vai lá pôr a mão no arado no mesmo dia ou no dia seguinte. Cuidado com protocolos, porque vocês não vão aguentar. Esse mundo é cruel. O mundo está buscando crente ocioso. Os demônios têm muitas ofertas para crente ocioso. Ocioso não recebe vida, está sem vida, tá? Os ataques ficam mais fáceis. Não nos estressa fazer a obra, eu repito isso. Não nos estressa, queridos. Volta lá em João 21, leia o 4 em diante. Aí ele falou: vou pescar. Mesmo depois do anjo ter falado: Pedro, é você, vou pescar. Enfim, não atentou para esse detalhe. Continua. João 21, versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Todas as pessoas que saem do ritmo da obra param de ver Jesus.
Tantos casos na Bíblia, começando pelos dois indo a Emaús, saindo do foco da obra de Deus para ir procurar, no bom sentido, os seus interesses. Por quê? Porque nós estamos magoados, estamos chocados com tudo que vimos. Jesus do lado não reconheceram. Pedro e os demais, todos, global, 100%, não tem de 10, 9 não. De 10 são 10 que saíram com Pedro. Todos que saíram do foco da obra, Jesus estava ali, não reconheceram. Quando todos estavam fazendo a obra, orando ali em Atos 1, quando ele passou pela parede, todos reconheceram na hora. Repara a diferença de quem está servindo, que consegue ver melhor a obra de Deus na sua vida, do que quem não está servindo. Pessoa que é muito dada, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não vai fazer nada mesmo, é porque não está envolvida na obra. Pouco que se faz na obra, Deus vai cuidar de mim. Continua. Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Repara que não era falta de amor por Jesus. Leia o 17 e 18. Não era falta de amor, olha como ele correu. É falta de fazer a obra. Olha só, não é falta de fidelidade, ele é fiel. Não é falta de amor, não é falta de atenção, mas é falta de obra. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. 18. Versículo 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Quando Jesus falou de velho, no original, eterno, eterno, permanece para sempre. Então o Senhor Jesus está olhando para Pedro e dizendo: rapaz, quando você é um imaturo, porque naquela cultura se referia ao jovem como um imaturo. Quando você é imaturo, não tem experiência nenhuma na vida, você toma um monte de decisão. Uma delas, vir pescar aqui. Mas agora que você já aderiu a mim, Pedro, eu estou te lembrando do que eu te disse durante 3 anos. Agora não é mais a sua vontade, agora seja feita a tua vontade, ó Deus, não a minha. Muitas vezes nossa vontade, queridos, é dormir. Nossa vontade é não fazer as coisas com excelência. Eu também passo por isso. Estava gravando aí um vídeo, gravei ele bendito 4 vezes, 4 cenários diferentes, chroma key, mas que droga. Mas num deles eu me contive, achei que estava bom. A finalização, um dos meus filhos filmando falou: não, pastor, isso é conversa de quem já está cansado. Quando cheguei em casa, que tomei aí um bom banho e tal, falei: caramba, aquela frase foi o cansaço, eu estava cedendo. Todos nós, queridos, todos nós temos isto, todos nós. Entenda uma coisa: a obra de Deus, a gente vai se aprimorando, a gente vai dando as flechadas, mas para Deus esse esforço já é a obra em si. A excelência, ela vai surgir depois. O diabo vai continuar querendo nos enganar, dizendo: você só serviu a Deus quando aprendeu como. Mentira. Você serve a Deus nas suas intenções primárias. A partir do momento que saiu para a empreitada de Deus, você já começou a servir. Mas errou, não acertou. Mas espera um pouco, você podia estar tomando cachaça no bar ou assistindo novela em casa. Você saiu para a empreitada. Então Deus, que é justo, fiel e galardoador, Ele já considera você fazendo a obra. Agora a excelência vai surgir depois. Não é porque eu sei fazer que eu fiz melhor do que você, é que eu fiz com mais galardão que você. Isso não. É a motivação, é o engajar-se. Queridos, quem limpou aqui com amor para a gente sentar numa igreja limpa e o Senhor Jesus sentar aqui na sua igreja, na minha Bíblia diz: recebe o mesmo galardão comigo aqui que estou pregando agora. É o mesmo.
Isso está dito em Davi, que falou: despojo seja dividido igualmente. Quem guarda a bagagem e assume com a própria vida, com a espada lá na frente. E o Senhor Jesus confirmou no Novo Testamento: o Pai veio e deu a todos os trabalhadores, mesma coisa, para eles são todos iguais, porque quem limpou e quem pregou, se um dos dois falta, o culto já teria alguns problemas. Olha a tua importância, olha o teu valor. A excelência vai ver depois. 2 Timóteo diz que negócios do mundo são uma dor de cabeça para a obra de Deus. Isso, fato é. 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4. 2 Timóteo 2, versículo 3. Versículo 3: e participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Todo mundo diga guerra. Volta no 3, vamos lá no 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado. Todo mundo diga sofrimento. Outra coisa, e é o último ponto que eu quero explicar hoje aqui, é o que também impede pessoas de fazer a obra. Nós gostaríamos, lógico que gostaríamos, nascemos sendo assim, é assim. Mas nem sempre a obra de Deus vem sem sofrimento, sem dificuldade, sem renúncias, nunca, nem sempre. Não estou dizendo que terá que ser sempre assim, estou dizendo nem sempre. A obra de Deus, queridos, nem sempre vamos fazer ela sem dano próprio. Eu sei de pessoas que perderam o emprego porque estavam evangelizando na hora vaga, não na hora do trabalho. No almoço evangelizando. Alguém ouviu o filho de Satanás, deu um jeito de falar: manda embora, não quero ele aqui, é ser crente. Mas ao mesmo tempo que Satanás lança no rosto desta pessoa dizendo: você na faculdade agora tem bullying sobre você, ninguém anda mais com você porque sabem que você é crente, você prega o evangelho. Você perdeu um emprego porque você pregou o evangelho. Vai ver lá na frente a vida dessas pessoas, o que Deus faz com elas. Vai ver. Aí você vai dizer uma frase assim, não São João 10, ele falou 3 vezes isso: quem não der a vida por mim não está pronto para andar comigo. Mas quem me deu a vida não sabe que já recebeu tudo, nem percebe, mas já recebeu tudo. Quem dá um glória a Jesus aqui? Quem se alista para esta obra de Deus? Levante a mão e diga: eu sou do Senhor Jesus, soldado de Cristo. Alguns se desencantam porque eles vêm nos bastidores da obra e vêm problemas, vem um irritado, vem uma mesa que caiu e machucou o pé de outro irmão, e também se afastam. A minha Bíblia diz assim: o tolo é amigo das festas, o sábio vai aonde há luto, onde há dor, onde pode ser útil, e não gastar a noite acordando no dia seguinte e nem lembrou para que serviu aquela noite. A história dos reis na Bíblia, de Davi, olha quantos capítulos para Davi, porque Davi diariamente estava na obra. Você pega reis dizendo assim: nasceu-lhe um filho, sentou em seu lugar no ano X. Aí passam 3 versículos, no ano X morreu. Ué, mas não tem nada não, porque esse cara foi um infeliz, um inútil, não serviu para nada. Então, pelo menos tem que dizer que teve rei, porque faz parte das crônicas aí do governo. Tem obras. Queridos, olhem o Atos dos Apóstolos, porque já não é um livro escrito como uma carta, isso já é uma narração de fatos. 20 tralalá de capítulos de ação. É um livro riquíssimo, inclusive como gosto de um filme. Eu sei que vai parecer estressante, mas eu assistir um filme às vezes leva 15 minutos, direto na ação. Aí quando vem a parte que ama ela muito, tá, pula, aí volta para casinha, acalma a mente. Mas tem gente que é ao contrário, o filme de 2 horas vira 8. Ainda não entendi essa parte. Está assim no Evangelho. Para entrar à direita, nos dá a seta à direita 4 ruas antes. E a gente atrás, amaldiçoando os demônios.
A gente diz, ainda não foi dessa vez. A lombada está lá na porta da igreja. Aí está diminuindo aqui. O sangue de Jesus tem poder. Aí você já percebe como é a vida lá. Você fala, meu Deus, se esse for da igreja, estamos azarados. Para fazer a obra com ele, eu vou ter um treco. Conta a história do táxi. História do táxi? Qual história? Que você estava em cima do táxi, ele era dos ovelhas. Que eu pisei no acelerador dele? Eu faço isso. Eu faço mesmo. Eu ponho o pé no acelerador, eu vejo que o cara é meio bom no chão. Não é isso. Mas isso meu eu já fiz amor. muito também. Lá na casa mãe, você apressadinho e tinha um táxi. Que eu entrei o vermelho, ele falou, pastor, você está com pressa. Era meu diácono. E era o diabo. Hoje é o líder do infantil, que é o pastor lá. Então, seguinte. A obra de Deus envolve alguém cair de um andaime. Não queríamos que fosse assim. A obra de Deus envolve um cachorro morder a perna do irmão. A obra de Deus envolve aparecer um desgraçado de um lagarto deste tamanho na sua frente, entre você e ele. Nem o anjo, porque ele é tão nojento aquilo lá, você fica sozinho lá. A obra de Deus envolve isso também. A obra de Deus envolve tomar café e a barata fica embaixo da língua até a conversa terminar. Não gostaríamos que fosse assim. Mas ofereceram café para o pastor e tinha uma barata. Eu, que sou espalhavatoso, ia cuspir, ia dar uma benzida aí de turbo assim, vou embora que estou ofendido. O pastor é tão nobre, ele ficou com a barata abaixo da língua até a última conversa. Depois levantou para lavar as mãos e imaginei o que rolou lá. Eu acho que ele gostou, porque ela tem muita proteína. Porque eu não vi ele chateado ao narrar o fato. A obra de Deus envolve... Eu já passei por isso. Não te darem carona e você volta a pé de madrugada para tua casa com um sapato ainda com furo desse tamanho que eu tinha. Envolve. Não é a parte romântica, não é a parte que aparece, não é a parte. E eu também fui atacado com sentimentos de que não era obra, até que Deus me levantou a ser pai de uma obra e vi que a obra é exatamente isso. Exatamente isso. Vai bater lá o prego e bate o dedo. O que estava fazendo? Eu estava martelando a madeira para a festa infantil da igreja. Envolve um irmão não muito tratado. Ele ainda fala palavrão. A gente tem que dar um tapa no ouvido dele para ver se ele acorda. Envolve você ver o defeito das pessoas. Envolve você ver gente estressada. Envolve você ter imaturos também tentando fazer o melhor para Jesus. Envolve tudo isso. Esse romantismo que você gostaria da obra de Deus, você não vai fazer ela nunca. Porque a obra de Deus é pôr a mão no lixão e tirar uma pedra preciosa de dentro, trazer para fora e mostrar para todo mundo. Mas para pôr a mão no lixão não vai poder ser com um instrumento cirúrgico. Vai ser com a sua mão. Então, amados, a obra de Deus envolve casos, envolve erros. Eu já falei que eu não sou lá muito romântico para falar também em funerais. Eu já consolei a viúva errada, de tanto que essa mulher me encheu o ouvido no carro. Você é muito prático, teus filhos estão tudo lá, fala um pouco mais. Eu fiquei 1 hora falando no ouvido dela, descobri que era uma amante. A esposa chegou depois, e ela ainda gostando da conversa. Quando chegar em casa, não vê ele, Jesus está lá na cama do seu lado, e ela gostando, concordei, e eu fluindo, porque essa mulher mandou. Aí voltei a ser eu, sabe como é que é? Voltar a ser você. Envolve muitos erros que eu já fiz. Envolve pular dentadura para fora da boca. Uma vez você pegou uma irmã que era... Eu sei de um pastor pegando a dentadura, pulou para fora. O que ele fez? Ele pegou com a mão antes que ela caísse o chão, pôs de novo e continuou. Alguém diria, isso não é pregação. Como não é pregação? As palavras não mudaram. A dentadura desgraçada que veio atrapalhar já criou fôlego, olha, ela até agora está. Obra de Deus envolve pastores rirem de você. Envolve. Você agarrou uma criança e era uma irmã. Tá vendo? Quando você agarrou uma criança e era uma anã. Eu fiz assim ainda. Eu não ponho a mão no rostinho das minhas crianças. E passou uma bebezinha. Eu lá, quando olhei, mais velha que eu.
Envolve rirem de você como estão rindo agora. Ossos do ministério. Envolve sentir dor de barriga. Pastor, Deus, aquilo não foi obra, porque fiquei com dor de barriga. Queridos, dor de barriga é o lado humano, lado da guerra, da luta, da resistência. De uma porcaria, muito abacaxi com macaxeira que você comeu na noite anterior, com torresmo. Mas a obra em si, ela está isenta, ela está isolada, entenda. O preço que Paulo pagava, um cara que já não enxergava. Paulo era o quê? Careca, baixinho, pernas tortas, olhos esbugalhados. Paulo era horroroso. E de tanto apanhar, o rosto já era deformado. Cedo ele já não enxergava direito. Queridos, nós vamos dizer que Paulo não estava fazendo a obra. Ele falava, as últimas cartas de Paulo, era a aparência dele o problema. Então ele chegava nas igrejas já dizendo: vocês me receberam, não me julgaram pela minha aparência. Outros: vocês viram minha dificuldade, doente, com tanta dificuldade que eu preguei, mas vocês me receberam. Essas obras que ele fez lá estão refletindo hoje aqui, por causa delas que nós estamos hoje aqui, porque ele pregou para os não de Jerusalém. Então, amados, a obra envolve xingo de um marido que ainda vai se converter, mas por enquanto é um gambá. Envolve debaixo de palavrões. Você chegar do outro lado, lavar o rosto, ter dificuldade para pregar de tudo que se ouviu de atrocidades. Deus está recebendo do mesmo jeito. Obra de Deus resolve, também envolve o frio que você está agora. Eu não acordei tua pastora dizendo: como hoje é frio, a gente chega às 10h30 no culto. Que grande bobagem. Você toma a decisão. Você chegou, alguns foram tentados para vir, porque paulista não é de frio. Alguns tentados para não vir. Você veio, aí você não está morto de frio, o demônio não está dentro de você. Você vai voltar radiante para a tua casa. O Espírito Santo de Deus te cobriu com a sua sombra. Dá glória a Deus por isso. Um irmão foi se envolver com a obra de Deus, foi se envolver com vigília, com bastidores. Ele não ia com a cara de outro irmão. Ele cismou que o outro irmão era um carnal que não valia nada. Ele cismou. Então todo ali, ele fugindo daquele irmão. Esse irmão não chega perto de mim, eu estou aqui pelo amor a Deus. Na alta hora da vigília, o clima mudou. Um frio do inferno, não, da Sibéria, porque no inferno não tem esse frio. Um frio da Sibéria. E eles todos de joelhos, olhos fechados, orando. Ninguém abre os olhos para nada. E daqui a pouco ele sentiu uma jaqueta cobrir ele. Ele pensou com ele: foi a melhor coisa que me aconteceu para seguir a noite. Quando ele levantou, de quem era essa jaqueta? Daquele irmão. Tinha ido lá, tirou do corpo para pôr nele. Está vendo? Então, queridos, a obra de Deus envolve a gente não entender algumas coisas. Envolve a gente ver besteira, ver desastre, ver tudo, envolve. A obra de Deus envolve tudo isso. Porque nós estamos fazendo a obra de Deus, tendo que entrar no lugar que ninguém quer entrar. É mais fácil entrar nos problemas de uma máquina, de um computador. Complicado é entrar no problema da alma humana. Não é fácil. Mas o galardão nenhum computador na vida vai te dar. Uma vez a pastora Neuza Etioca falou para a pastora Denise, falou para ela: você sabe que meu trabalho às vezes é no lixão mesmo. Só escuto essas atrocidades. Você não vê uma mulher estressada, tá aí, até é bom que levem um áudio para ela saber que estou dizendo isso aqui dela, porque ela merece. Jovem, parece de 50 anos. Jovem, toda rejuvenescida. Obra de Deus envolve um Luiz Quiliró, nosso patriarca de honra. 96 anos de idade, tinha um patrimônio, dilapidou o patrimônio dele inteiro para pôr na obra. Você não encontra um infeliz, você não encontra um cara falando: fui roubado. Eu mesmo, sem ir longe, no 2008, eu tinha 3 carros do ano, tinha 2 jet ski. Nós somos servos de Deus, temos direito quando tem sobrando, não de tirar da igreja. Eu tinha por fora. Tua pastora tinha coisas. Nós colocamos tudo na obra aqui para fazer essa reforma. Alguma vez você nos viu aqui: irmãos, rezem por nós, sabe? Está tão difícil, cadê meus carros? Manda o diabo para o inferno. Não há trauma. Quando eu olho essas paredes, eu falo: um carro zero, um Mercedes 0 km meu, deve ter virado uma parte disso aqui. Deve ter virado grafiato, não sei. Esse som que está mudando a tua vida.
Então a obra de Deus envolve dar oferta e às vezes não voltar no dia seguinte. Alguém me diz: pastor, você de 2008 até aqui, você voltou a ter o que tinha? Não. Você está chateado? Não. Está arrependido? Eu arrependido de quê? Eu não perdi nada. Eu proporcionei coisas naturais para a obra de Deus fluir mais ainda. Como é que eu posso estar arrependido? Você não está arrependido de ter gastado o teu 2015 inteiro na igreja? Como você pode estar arrependido? Falaram para a tua pastora: você fica indo a missões, você é mocinha, missões não tem irmão crente para casar. Não precisou disso, ela continuou indo a missões e na hora de casar Deus deu o casamento, acabou o problema. Problema não, mas digo, já que o caso é casar, Deus deu o casamento. Porque aí ela começou com outro problema que sou eu do lado. Eu sei que não é fácil, então eu sei. Mas a obra de Deus envolve aguentar um marido como eu. Você é um problema que faz parte da obra. Um não, problema amado. É verdade, tem dias que eu tenho lá meus xereliques, ela fala: meu ministério é te entender. Aí passa por cima, lógico, a obra faz parte de tudo isso. Então, queridos, vamos terminar com João 15, 1 a 8. João 15, 1 a 8. Vamos terminar com isto. Quem é do Senhor Jesus aqui? Levante a mão. Quem diz assim: Jesus Cristo é meu Senhor? Levante a mão. Então olha o que Jesus, porque ele falou assim: se você diz que eu sou teu Senhor, porque não faz o que eu te mando? Ele diz isso. Então vamos ver as palavras dele de João 15. Terminamos aqui de 1 a 8. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha como ele insiste que se eu estou na tua vida, tem que haver algum fruto. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Olha como ele é radical, gente. Olha, radical. Ele diz: não basta dizer Jesus é meu Senhor. Cadê os frutos? Cadê o que você trouxe para fora da obra das suas mãos? Continua. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Pastor, eu glorifico a Deus. Deus diz: se você me glorifica, cadê as tuas obras? Cadê o teu fruto para me glorificar? Só da boca para fora. Queridos, quando a gente diz, diga isso, glória a Deus. Esse tom, ele tem dois reflexos no mundo espiritual. Glória a Deus de quem faz a obra, é uma coisa. Glória a Deus de quem não quer fazer nada na casa de Deus, na igreja, não quer evangelizar, é outra coisa. A frase é a mesma, é em português: glória a Deus. Para quem trabalha, Deus diz: eu estou sendo glorificado por esse filho aqui. Não faz nada, não pretende fazer nada, é um outro glória a Deus. Oco, vazio. Tem que ir na balança para ver até onde é válido. Quem quer fazer a obra de Deus, levante a mão. Põe a mão no teu coração, repita comigo: Senhor Jesus, eu tomo a decisão de fazer a obra que o Senhor me ensinou a fazer. Peço perdão por todo o tempo de omissão infrutífero. Peço perdão por todas as obras que eu deveria ter feito e deixei de fazer. A partir de agora, eu rejeito da minha vida todo espírito de apatia e preguiça espiritual, e me levanto para fazer a obra do meu Deus, em nome de Jesus. Abre as tuas mãos, olha para elas e diga: as minhas mãos, a partir de agora, têm poder para dar fruto
e nestas mãos vou receber o galardão da minha obra. Agora, por último, diga: Espírito Santo, cura-me de qualquer resistência à obra de Deus. Limpa-me, dá-me espírito voluntário, em nome de Jesus. Agora vamos selar o que fazemos em todos os cultos aqui. Diga: por causa disto, eu e a minha família não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Em nome de Jesus, aplaude Ele. Amém, amém. Graças a Deus, amém, amém.